diz que quem planta colhe, a gente escolhe plantar amor, colher gratidão. No ar, Chama na Botina, o programa que conecta a cidade ao campo e o campo à cidade, mostrando que o agro é muito mais do que parece. É força, é cultura, é gente que faz. Aqui a gente descomplica o agro, traduz, aproxima, conta histórias de quem põe a mão na terra e de quem transforma essa riqueza em desenvolvimento. Com a apresentação de Ediana Boeri, Lara Moraes, você vai ouvir conteúdo direto, provocativo, daquele jeito que faz pensar e agir. E o Chama na Botina chega até você graças aos nossos parceiros que acreditam no agro que move o Brasil. Lavronorte, Casa Sertaneja, Tremeza, Agromina, Fazenda MS, AR Capital e apoio institucional a ProSoja, Sind Balsas, Rede Agro Mulher Mais. Prepare o coração, a fivela a bota, porque quando o assunto é agro, a gente pisa firme. Chama na Botina, conectando histórias, pessoas e realidades. Chama na Botina, o seu programa cast semanal. E esse ano de 2026, a gente já vai começando aí falando de saúde. Hoje a gente trouxe um tema que, antes da gente começar esse tema, eu quero já fazer uma fala, inclusive vou falar de apaziguar, no sentido de que, como o nosso programa vocês já acompanham aqui há algum tempo, né? Já vamos fazer aí 5 anos de programa, né, Lara? Nesses 5 anos a gente já falou aqui dos mais diversos assuntos e hoje a gente trouxe aqui um tema até para a gente ter uma visão também, né, de pessoas diferentes, às vezes a respeito do mesmo tema. E a pessoa que nós convidamos, né, até porque o nosso programa ele vai ao ar aí pelas redes sociais, mas também pela Boa Notícia. Então a Boa Notícia a gente sabe é uma instituição que é aí, né, mantida pela religião católica, né, pela Igreja Católica, mas que o nosso programa a gente sempre traz temas que a gente consegue conversar e independente de religião. Porque a gente está falando aqui de Cristo, a gente quer falar de Deus, a gente quer ouvir, né, as pessoas falando das formas como elas atuam. Porque a gente sabe que nem todo mundo que acompanha, não só pela rádio, não só pelas redes sociais, tem a sua opção e a sua escolha de religião, de política, por aí vai, né? Hoje eu escolhi vir de azul, a Lara tá de florido, e por aí vai, né, gente? Assim, a vida é feita de escolhas e a gente, né, nesse começo de ano, a gente também optou por escolher também trazer um convidado para a gente falar um pouco mais de religião e saindo um pouco da bolha, né, de falar só de uma forma, né? Eu sou católica, a Lara é católica, mas nós somos, eu diria, talvez, simpatizantes, né, para ouvir e conhecer a forma como também as outras religiões atuam. Não é isso, Lara? E como você colocou, né, de forma independente, até porque o Chama na Botina é o quê? Independente. Então, assim, não é... realmente, assim, a casa que sempre nos recebeu, né? Então, assim, acho que... Só para contextualizar também a independência de assuntos, né? Perfeito. E eu acho que, às vezes, até para quem acompanha, né, fala assim, mas vai falar sobre religião, a rádio já tem programação para isso. Mas não é isso, é assim, porque cada pessoa sempre vai trazer uma visão e sempre vai agregar, né? E a gente hoje, então, convidamos aqui o pastor Robson para vir hoje aqui com a gente conversar sobre esse tema que, para mim, eu diria que ao mesmo tempo que ele é um tema fácil, ele se torna muito difícil, porque é impressionante como a gente consegue, às vezes, ler o mesmo texto bíblico e a cada vez que a gente lê, ter alguma interpretação diferente. E talvez eu diria até que talvez seja um momento da vida que a gente está passando que talvez faça com que isso aconteça. Mas, como de praxe aqui do pastor Robson, aqui funciona assim. Que o nosso convidado é quem se apresenta. Então, eu quero passar a palavra para você, lhe dar as boas-vindas, agradecer o convite, né, a sua presença, né, de estar aqui, de aceitar o nosso convite. E a gente quer que você se apresente, conte para a gente quem é o pastor Robson. Amém. Primeiramente agradecer, Diana, Lara, agradecer a você que está aí nos assistindo e para mim é uma honra estar aqui e compartilhar um pouco daquilo que Deus tem feito na minha vida, né, nessa minha trajetória. Já são aí 43 anos de vida, né, e a gente tem uma caminhada, né, uma história. Eu não nasci no berço evangélico, e não nasci.
Eu nasci numa família católica, bem católica, entendeu? Inclusive, fiz Eucaristia, fiz Crisma. Olha Inclusive, eu fui coroinha. Olha que legal! Então, assim, participei de muitas atividades e estar hoje, entendeu, como eu estou, pastor, entendeu, cristão evangélico, foi devido a conhecimento, entendimento, né? Foi devido às circunstâncias da vida, às pessoas que me rodeiam. Foi muito o fato de eu ter o hábito de ler. Eu gosto de ler, entendeu? Sempre gostei de ler. Acredito que o conhecimento ele nos leva além. Essa palavra além, ela não serve para todo mundo, porque nem todo mundo quer ir além. As pessoas elas querem estar na mediocridade da vida, né? Eu falo de uma maneira geral, né? Simplesmente porque elas preferem reclamar, elas preferem botar culpa nas outras pessoas ou nas coisas do que, entendeu? Ir além. Quando eu falo ir além, é buscar, entendeu? É não se acomodar, é mudança de hábito, é transformação. Então eu sempre tive isso dentro de mim como uma resolução de vida, certo? Apesar de eu vir de um lar disfuncional, algumas pessoas não vão entender o que é um lar disfuncional, né? Mas um lar disfuncional, eu posso citar que é onde o pai não é casado, é apenas amigado com a mãe, onde tem muitos problemas conjugais, onde há ausência da mãe, onde há ausência do pai, onde só a mãe cria os filhos, e o pai, apesar de estar ali, mas não é um pai presente, né? É um pai que nutre emocionalmente as pessoas, nutre com firmeza os filhos, dando direção. Eu vim desse lar, onde minha principal referência de masculinidade era para ser o meu pai, mas não era ele, né? Não porque ele não queria, como a gente vem, entendeu? Eu sou da década de 80, né? Nasci na década de 80, de 1982. Então, assim, a cultura era outra, a forma de criação era outra, existiam muitas dificuldades. E meu pai é uma pessoa extraordinária, uma pessoa que sempre lutou. Ele não ficava ausente dentro de casa, não era porque ele queria, era porque ele tinha que botar comida dentro de casa. E eu fui criado, assim, trazendo assim um jargão, como bicho solto. Pode-se dizer, mas ele sempre me ensinou que a educação, o ensino, o estudo era a única forma, entendeu, de eu ser alguém, de eu conseguir conquistar alguma coisa, mas ele sempre me botou nesse trilho, né? Mas faltou, entendeu, a questão emocional, faltou o apoio, a presença. Então, eu errei muito, entendeu, como muitas pessoas erram nessa caminhada, né? Nessa caminhada. Inclusive, uma das coisas que, desde o início, o meu pai, entendeu, ele sempre deixou muito bem claro que ele não gostava de cristão evangélico, que ele não queria que ninguém se convertesse, entendeu? Que o mesmo Deus, entendeu, da Igreja Católica, o mesmo Deus, entendeu, da Igreja Evangélica, e ele estava corretíssimo, certo? Só que o nosso pai, ele não pode determinar, entendeu, que o filho vai ser aquilo que ele quer, como se fosse um bonequinho, como se fosse um robô. Então, o jovem, ele vai crescer, ele vai amadurecer, ele vai ter vontade própria, e ele vai querer ser aquilo que ele reconhece como traz uma paz para ele se sente segurança para aquilo, né? Nós sabemos que há uma vontade de todos os pais, que o filho seja um médico, seja um engenheiro, seja isso, seja aquilo, porque na verdade ele está colocando em cima do filho, não é aquilo que é bom para ele, mas aquilo que ele se frustrou no passado. A maioria é assim. Eu não fui um médico, eu não fui um engenheiro, eu não fui isso, eu não fui aquilo, mas meu filho vai ser. E aí é onde nascem muitas crises, entendeu? Existenciais, dentro lá, nas pessoas. E na minha casa não foi diferente, né? O meu pai queria que eu fosse um mecânico de carro, queria que eu fosse um engenheiro, um negócio desse. E eu sempre me dei bem com gente, com relacionamento, em ter gente. Então, assim, com 16 anos eu conheci a Bíblia de uma forma que eu nunca tinha conhecido. Então, eu comecei a frequentar, escondido, igreja cristã, evangélica. Comecei a frequentar e gostei. Conheci pessoas extraordinárias e percebi naquele lugar
algumas coisas que a gente não vê na Igreja Católica, né? Acredito que, para mim, aquele lugar era o que eu queria, sem estar aqui nem criticando, que a minha intenção não é essa, né? Mas não era aquilo que eu queria. Lá na Igreja Católica, encontrei na Igreja Cristã a respeito daquilo, quem Deus é, quem Deus representa, o papel, entendeu, do cristianismo, entendeu, na vida das pessoas. E a pessoa que me apresentou, né, que foi um pastor, um senhor, o nome dele é Arquimedes, da primeira igreja batista. Eu não sei onde é que ele se encontra, não sei se ele nem se um dia vai ouvir esse podcast, entendeu, essa entrevista aqui. Mas se ele ouvir, entendeu, ele foi uma luz na minha vida, né, naquele tempo de muita incerteza e busca por uma identidade, por um propósito de vida. Na verdade, eu acho que todo adolescente com 15, 16 anos, se ele não tiver um apoio emocional, se ele não tiver um pai firme, uma família estruturada, essa fase ela é muito complicada, entendeu, para todo adolescente. E eu tive muitas crises existenciais aí, entendeu, preocupação, até porque vinha uma pressão da minha mãe, vinha a pressão do próprio pai, entendeu, para eu ser aquilo que ele queria que eu fosse. E eu não queria. E depois eu percebi que eu tinha aptidão para estar na igreja, para estar servindo, mas por uma questão de ordem eu segui, entendeu, curso natural, eu estudei, entendeu, eu fui para a faculdade, ali eu estudei, mas eu estudei porque era como se fosse algo automático ali, né, algo automático, mas sempre queimou no meu coração o desejo, entendeu, de estar na igreja, né. Com 18 anos eu me converti. Fiquei por ali, ainda morava com meu pai ali em casa, e um dia ele descobriu uma Bíblia debaixo do meu travesseiro. E ele muito rígido, muito duro, né? Com aquilo dali, ele só chegou para mim e disse: eu não te avisei, que eu estava desconfiado, que eu não queria que nenhum de vocês, nós somos 4 irmãos, né? Entendeu? Que vocês fossem para essas igrejas, seguissem esse povo, esses crentes. Só deu nisso. Agora, tudo aquilo que eu ensinei para vocês, agora vai desconstruir. Aí eu fui tentar explicar com ele, na paz, só que ele estava desnorteado. Acabou, ele me expulsou de casa. Então, eu saí de casa simplesmente com o roupa do corpo, entendeu? Ele me expulsou de casa. Nesse tempo, eu já trabalhava. Eu trabalho desde os meus 14 anos. Eu sempre gostei de trabalhar. Eu nunca esperei nada, né? Até porque meu pai era muito ausente por causa do trabalho dele. E a minha mãe sempre ensinou a gente a trabalhar e fazer tudo. A gente se virar. Então, de vender picolé, vender coxinha, de estar na rua batendo pneu. Antigamente a gente ia para os postos, né? E um garotinho com 14 anos, eu ia vender peão. Vocês lembram ainda? Hoje ninguém vê mais criança. Eu ia para os postos, eu vendia tudo. Eu passava na marcenaria, ele dava uma caixa para nós, eu levava aquilo nas costas. Eu levava uma marretinha e ia bater pneu para saber se o pneu estava murcho, se não estava, e a gente ia recebendo os trocados. E eu ia comprando as coisas e tudo ótimo. Estava tudo bem. Nunca tive vergonha de trabalhar, nunca tive vergonha de prestar. Essa que é a verdade, né? Meu pai sempre me ensinou e minha mãe sempre me ensinou que todo trabalho, entendeu? Que gera uma renda digna, que não esteja roubando, aquilo ali é digno. Entendeu? Eles nunca se importam com o que as pessoas vão dizer. De Deus uma coisa, ele é orgulhoso, ele não tem coragem de fazer aquilo que você faz ou está com inveja de você. Entendeu? E outra, sempre quem trabalha, meu pai dizia, né? Sempre quem trabalha, sempre lá na frente vai ter uma porta aberta. Enfim, eu estou falando assim, meu pai hoje nós se damos muito bem. Hoje eu cuido do meu pai, certo? Ele mora aqui perto, na cidade próxima, chamada Estreito, né? Entendeu? Muitas coisas aconteceram, mas nós resolvemos tudo com o tempo, né? A gente vai amadurecendo, a gente vai crescendo, vai virando homem. Essa que é a verdade, né? E as coisas vão dando certo. Hoje não existe mais mágoa, não existe mais nenhum tipo de sentimento, né? Por aquilo, com algumas coisas que não deram certo, nossas divergências, né? Mas sair de casa muito novo, que não foi difícil para mim, não foi fácil. Mas naquela época eu trabalhava, né? Eu estava começando um emprego novo que era numa agência bancária. E graças a Deus eu entrei
estagiário. E existia apenas uma promessa, que eu ia ser contratado como escriturário. E aí, aquilo virou para mim, entendeu? Uma virada de chave, porque se aquilo não desse certo para mim, eu não saberia mais o que fazer. Eu não teria, assim, muita oportunidade, perspectiva naquela época. E você estava morando aonde nessa época? Eu morava em Estreito. Eu nasci em Imperatriz, né? Cidade de Imperatriz. E acho que com 8 anos o meu pai se mudou, foi transferido para Estreito, e ali ele ficou trabalhando, né, no interior. Ele trabalhava na antiga Sucan. Aquele órgão, entendeu? Federal, que saía fora nas latinhas. Saúde. Na área da saúde. Justamente. Ficava atrás da porta, que tinha papelzinho atrás da porta. Isso. Até hoje, né? Do fumaça. Até hoje. Você não tinha vaso com água. Eu ainda cheguei a fazer uma alegriazinha pro meu pai, ainda botei uma bolsa daquela nas costas e fui ajudar ele ainda. Aquilo pra ele foi o máximo, entendeu? Meu filho aqui e tal. Uma época mais pra frente, né? Sim. Simplesmente pra agradar ele, né? Claro. Pra agradar ele. Então, eu amadureci muito rápido, Diana. Acho que 16 anos pra frente eu fui obrigado a amadurecer. Certo? Nesse mesmo tempo, com 18 anos, quando eu saí, eu fui contratado. À medida que eu fui demitido da minha casa, né? Por causa da religião, por causa do evangelho, nunca abandonei, nunca culpei ninguém, nunca critiquei também meu pai. Eu fiquei triste, entendeu? Mas eu entendia ele. E cá ele não sabia que eu também tinha projetos, logo disse que queria sair logo de casa também. Na verdade, me deu uma força. Juntou. Ele me deu uma força. Eu acho que eu tava orando certo. Escrevendo tudo. Ele deu uma força. Tanto que eu não me importei muito. Depois, com um mês, eu tava já conversando com ele, as coisas estavam tudo certo. E logo, com 6 meses depois que eu saí de casa, eu casei com aquela mulher que você conhece. Logo depois. Casei. Pouco tempo Já depois. tinha quase 2 anos que eu namorava a pastora Eliane, certo? Sim. Que foi a minha primeira e última mulher. Certo? A gente passou muitas coisas juntos, né? Muitas coisas juntos e crescemos juntos. Sim. A gente aprendeu, entendeu? A dar sentido para a vida, lutando, guerreando, batalhando. Hoje, graças a Deus, o Senhor tem feito grandes coisas, né? Eu tenho 2 filhas, né? Logo, um ano depois, né? Veio a Yasmin, muito novo, né? Com 19 anos já era pai. E assim, né? Tudo aconteceu muito rápido. Não teve tempo pra nada, teve tempo só pra Não trabalhar. dava tempo, porque eu já não dava tempo de pensar. Só o susto. Era só, tinha que trabalhar. Foi só um susto. Tinha que trabalhar. E logo veio a Yasmin, aí mais cobrança. E profissionalmente eu só ia crescendo. Olha, fiquei 11 anos. Cheguei ao topo, entendeu? No banco, entendeu? Como consultor financeiro, gerente, andei em algumas cidades do nosso estado, entendeu? Transferido. E aquilo trouxe dignidade, trouxe... O banco, eu agradeço muito ao banco. O banco, ele me ensinou a dar valor, a me organizar financeiramente. A dar valor, eu falo a vida mesmo, né? Sim. A se esforçar, entendeu? O banco, ele, na verdade, ele me sugava assim até o último centavo. Esse negócio de entrar na igreja, entrava na agência 7h30, não tinha hora para sair, entendeu? Mas aquilo forjou, entendeu? O meu caráter como profissional, trouxe aquilo que poucas pessoas têm, senso de responsabilidade. Se tem uma coisa, entendeu, que eu quero deixar como ensino para 2026, para todas as pessoas, é o senso de responsabilidade. Eu posso até deixar uma deixa aqui, usando a Bíblia, Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6, logo no início, a Bíblia vai dizer que Israel estava em crise, que o rei Uzias tinha morrido. E Isaías, ele já era um profeta, já era um homem de Deus. E ele entra dentro do templo e ele vê ali a glória de Deus. E ele vê Jesus sentado num trono, e ele vê anjos, serafins, querubins. Esses querubins, que eram seres celestiais, eles estavam diante da glória de Deus, mas com 2 asas tampavam seus olhos. Com 2 asas voavam, e com 2 asas cobriam seus pés. Está desse jeito na Bíblia. Agora, por que esses querubins, que eram seres celestiais, que estavam diante da glória de Deus, não conseguiam ver a glória de Deus?
não conseguiam ver quem era o próprio Deus. Porque Deus é tão glorioso, ele é tão magnífico, que nem os seres celestiais que habitam no céu, eles, entendeu, têm essa prerrogativa de ver a glória de Deus. Agora que eu vou te falar que é a coisa mais absurda, mas é a coisa mais sensata que tem na Bíblia e poucas pessoas perceberam. Quando Jesus Cristo nasceu, lá em Lucas capítulo 2 está escrito isso. Quando Jesus Cristo nasceu, a Bíblia diz que os pastores estavam no campo. E eles estavam ali e os anjos foram até eles dar a boa notícia. O evangelho de Cristo, ele foi pregado na terra pela primeira vez. Não foi por João Batista, não. As pessoas pensam que foi João Batista que preparou o caminho para o Messias. Foi ele que começou a pregar o evangelho. Não. Quem começou a pregar o evangelho na terra foi os anjos, que vieram e pregaram primeiro para os pastores que estavam ali, que eles estavam trazendo a boa notícia, que Jesus Cristo nasceu. Jesus Cristo nasceu. Emanuel, Deus conosco. E a Bíblia conta que naquele momento não veio só um anjo, mas veio milhares de anjos, Uma falange. de seres. A Bíblia está dizendo isso, entendeu? Eles vieram ver esse Deus glorioso, porque lá no céu a glória era tão resplandecente que Deus ele desce para a terra para mostrar a glória dele para o homem. Ou seja, eu e você e todos que estão nos assistindo, Deus diz que nós somos mais importantes do que os seres celestiais, porque nós tivemos a prerrogativa de ver a glória de Deus na pessoa de Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o próprio Deus, ele é o Filho de Deus, mas ele representa o próprio Deus encarnado aqui na terra. Então, os pastores viram, e os anjos nós vamos lá na terra ver, aqui no céu nós não vemos porque a glória é tremenda, mas ele se humilhou em forma de homem, como está lá em em Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5, diz que ele destituiu-se da sua glória, ele tirou sua coroa, seu manto sagrado, ele levantou do seu trono, ele se destituiu lá da sua autoridade no céu, do seu conforto no céu, de Deus Todo-Poderoso e Criador, e se humilha em forma de homem, para fazer o que nenhuma pessoa fez por mim e nem por você, que é morrer de braços abertos para que os nossos pecados fossem perdoados. E aí, voltando lá em Isaías, que eu estava falando, né, no capítulo 6, né, que eu estava falando sobre senso de responsabilidade. O que Isaías nos ensina sobre senso de responsabilidade? Quando Isaías vê a glória de Deus, tudo muda na vida dele. Quando ele teve uma experiência. Por que as pessoas não têm responsabilidade verdadeira com a obra de Deus? Porque nunca tiveram experiência com Deus. A Bíblia vai contar em Isaías capítulo 6 que o profeta teve uma experiência com Deus. E ele já era um homem que servia. Só que a partir daquele momento, Deus pergunta, lá na frente, parece que no versículo 8, a quem enviarei? A quem irá de ir por nós? Isaías, ele entende que ele era aquela pessoa que estava ali. Deus não está dando uma ordem para Isaías fazer o que ele estava querendo. Ele pergunta a quem? Quem vale para mim, vale para você, vale para todo mundo. É quem tem o coração disponível. É quem entendeu, é quem entendeu e quem teve uma experiência com Deus. Eu tive essa mesma experiência que Isaías teve, de ver milagres na minha vida, o poder de Deus no nascimento da minha filha, a provisão de Deus quando eu mais precisava, o agir de Deus em momentos cruciais na minha vida. Eu vi o agir de Deus, eu vi o poder de Deus. A partir na verdade, desse tempo, dessa época, quando eu tinha 19 anos, nunca mais, eu me desviei dos caminhos do Senhor. Eu nunca mais dei trabalho para Deus, pode-se dizer, né? Dei trabalho para pessoas, agora para Deus não. Dei trabalho para minha mulher, dei trabalho... porque a gente não é 100%, né? Sim. Mas em tudo a gente aprende, tudo a gente cresce, certo? Quando a gente está no lugar certo, com as pessoas certas, e a gente
demonstra ser um pouquinho humilde, né, Diana, para poder aprender. Eu sempre estou disposto a aprender. Eu não sei de tudo. Eu não sei tudo que a Bíblia ela tem para nos ensinar. Que é um livro que ele se renova a cada vez que a gente lê. Então, são infinitos ensinos como é que isso eu posso dizer, né? Conselho de Deus para a vida. Conselho de Deus para a vida. E eu quero dizer para vocês que esse senso de responsabilidade me trouxe aqui hoje. Esse senso de responsabilidade. E o senso de responsabilidade que eu tenho é que a vontade de Deus é mais importante do que a minha. Porque eu tinha desejos, eu tinha planos, eu tinha metas pessoais. E não que eu abandonei e deixei para lá, mas eu priorizei, entendeu? Deus. Eu fiz como Isaías fez. Ele disse: Senhor, eis-me aqui, usa-me. E a partir dos meus 28 anos, eu nunca mais fui a mesma pessoa. Eu entreguei a minha vida ao ministério. Eu passei longos 10 anos trabalhando no banco. Depois eu saí, depois eu entrei no empreendedorismo. Eu busquei conhecimento, fui no Sebrae, fiz cursos. Já tinha muito curso técnico na área administrativa de empreendedorismo. Agora era colocar em prática. Ali em Estreito eu abri um comércio, né? Eu trabalhei com mecânica, com laboratório de bomba injetora, que não tinha nada a ver comigo, mas eu coloquei, sabia administrar e deu certo. Só que chegou um tempo, eu estava tão ocupado, parecia da mesma forma que eu estava no banco. Não tinha tempo mais para nada, não tinha tempo para minha família, não tinha tempo para me cuidar direito, nem da minha vida, tinha parado de estudar, e aquilo eu achei que não está certo. E eu fui conversar com a minha esposa, e foi na época que apareceu a oportunidade, entendeu? Ministerial. De ir para viver uma vida ministerial. E eu disse para ela: não é tempo não, preciso formar minhas filhas, tu precisa também, tu disse que quer estudar, e se eu for para a igreja, eu dizia assim, se eu for para a igreja, eu sei que a igreja não tem obrigação de pagar a faculdade para minha filha, não tem obrigação de pagar a faculdade para você, a igreja, ela vai nos dar dignidade, mas eu sempre tive uma mentalidade empreendedora, né? Uhum. E de dar sempre o melhor para minha família, né? Para minha família. Hoje eu atuo como pastor, entendeu? Aqui em Balsas, na Igreja Evangélica Nova Aliança, há 11 anos. Há 11 anos. Lá atrás, no início, entendeu? Eu tive uma oportunidade, né? Uma oportunidade de alugar um prédio, entendeu? E esse prédio, nós estamos lá até hoje, né? Do seu Sérgio Boeri, conhece? Conheço. O seu Sérgio Boeri. Já ouvi falar. Foi uma oportunidade, né? E foi ali também um investimento que seu Sérgio fez para essa cidade. Seu Sérgio não tem noção, seu pai não tem noção de quantas pessoas já foram curadas, restauradas. Diana, tu não tem noção de quantas famílias já foram curadas, já saíram de casamentos que foram restaurados, de pessoas que foram internadas através desse ministério no qual eu atuo. Que a gente tem centro de recuperação, né? A gente trabalha com centro de recuperação e a gente leva as pessoas, a pessoa passa 6 meses, a igreja sustenta essas pessoas lá com tudo. Durante esses 6 meses, elas saem de lá. Quem quer, na verdade, viver uma vida nova? Eu conheço particularmente algumas pessoas, né? A gente nunca conversou sobre isso, né? Mas assim, é aquela coisa, né? As coisas que a gente escuta e as coisas que a gente sabe, e eu acho que acaba que um pouco do que é o convite é muito nesse sentido, porque é um trabalho que ele nem sempre aparece, né? Mas que realmente faz muita diferença na vida das pessoas. Então, assim, eu conheço algumas pessoas que foram realmente, que passaram, tanto pela questão de casamento ou quanto pela questão de uso de drogas mesmo. Sim. E que a pessoa, e são pessoas hoje completamente diferentes. Extraordinárias. Né? Extraordinárias. Que na verdade elas são extraordinárias. Todo mundo é. Né? Todos nós somos, mas por algum motivo, em algum momento, a gente se perde. Né? Porque a gente se perde.
Às vezes a gente se perde porque a gente se afasta de Deus, né? Porque a gente podia estar um pouco mais perto e estar um pouco mais afastado. Aí com isso, às vezes, como diz a história, vem uma dor de cabeça, vem uma coisa ou vem outra. E aí a gente não consegue ter forças para voltar. E a gente precisa de ajuda. Né? E esse trabalho, e aí assim, acho que é realmente o que faz muita diferença dentro da questão da religião, porque quando a gente fala de religião, acaba que eu sou muito curiosa nesse sentido, porque assim, eu tiro por mim, eu sou essa pessoa que esteve muito próxima da igreja e passei depois muito tempo afastada, e hoje eu digo que eu estou voltando, na verdade, né? Estou mais próxima. Nem é ainda o que eu gostaria de estar fazendo, mas que eu sei que eu estou dando um passo de cada vez. Então, vai se descobrindo, né? Exato. E o que eu vejo é que, assim, eu gosto de muita coisa. Às vezes é aquela coisa da fala que, quando você está dentro de uma igreja, ela é muito aquela coisa assim, né? Você tem que ficar aqui porque aqui é o melhor lugar. E sempre o melhor lugar vai ser aquele que a pessoa está te chamando para ir, porque, afinal de contas, se ela se encontrou naquele local, tecnicamente aquele é o melhor local. Mas às vezes não é para mim. Sim. Às vezes não é para você, né, Lara? E tá tudo bem, porque é uma forma de você ir conhecendo e você... Mas uma coisa que me chama muita atenção é o fato de que a gente vê muita gente ajudando, independente de religião. Né? Às vezes é uma pessoa que nem é necessariamente da igreja, mas que ajuda também, que quer participar também. E aí eu queria que você relatasse um pouco pra gente de como é esse trabalho e principalmente de como ele começou. Porque quando você veio para cá, todo esse trabalho, ele já existia e você trouxe como uma... Você estava replicando isso, né, de outras cidades, ou como que é essa forma de trabalhar, até para as pessoas entenderem que e aí, a parte, né, do social. Exatamente. Fora porque a evangelização. Às vezes a pessoa ela pode não necessariamente, e não tem a ver com mudar de religião, porque não acho que o ponto aqui não é esse, mas é realmente a contribuição que nós como pessoas podemos dar para o mundo, né? É verdade. Primeiramente, assim, a primeira pergunta foi para mim falar um pouco de mim, né? Sim. Eu tenho uma dificuldade de estar falando... Todo mundo tem. Porque não é uma pergunta comum, né? É uma pergunta comum. Mas, resumindo, né? Eu estou aqui há 10 anos, né? Eu sou pastor de igreja há 12 anos, pastor de igreja, mas congrego desde os 9 anos. Entendeu? Já tenho 43 e nunca tive nenhum tipo de... não, vou largar aqui, vou para ali, certo? Então, assim... Sou casado, entendeu? Com a pastora Eliane, né? Que é o amor da minha vida. Continua sendo até hoje, né? E sempre vai ser. Eliane já recebeu 2 elogios, tá? Só pra falar pra vocês aqui, que a gente tá anotando os elogios aqui. Pois é que a mulher que eu sou apaixonada... E a terceira. A terceira, né? Terceira elogio. Eu falei com você. Imagina... Eu vou botar mais um. Vou botar mais um, acreditar na conta dela, né? Pode acreditar. Você imagina que hoje eu sou essa pessoa que tem esse senso de responsabilidade, entendeu? Que a paternidade veio muito cedo, certo? E a responsabilidade também veio cedo. E ela sempre acreditou em mim. Eu acho extraordinário o empreendedor. O empreendedor, ele acredita nas pessoas, entendeu? As pessoas acreditavam em mim. Aquilo nunca saiu da minha cabeça. O poder de acreditar. Diana, se eu tô aqui hoje é porque alguém acreditou em mim. Se você está aqui hoje é porque alguém acreditou em você. Se você está aqui é porque as pessoas acreditam em você. Não importa que tipo de área, mas quando a gente vê uma pessoa motivada, a gente vê o brilho nos olhos das pessoas, o meu coração, assim, quando eu vejo uma pessoa que quer, eu só preciso saber se ela está disponível. Ao meu ver, como pastor, que a gente é assim mole, entendeu? A gente ama circunstancialmente as pessoas, né? E a gente quer ajudar, porque o nosso papel é ajudar, né? Eu não vou sair dando emprego, meu papel não é dar emprego para ninguém, né? E também eu não sou desse que fica indicando. O papel de um pastor é pregar o evangelho
pregar o evangelho e conduzir as pessoas para o céu, tirar a mentalidade de céu. Muitas pessoas, muitas igrejas ainda, entendeu? Elas atuam de maneira muito errada, entendeu? Se apropriando do evangelho para, entendeu? Adquirir bens, adquirir autoridade, adquirir coisas materiais que vão ser perecíveis. A própria Bíblia vai dizer em Mateus capítulo 6, versículo 19, entendeu? Que aquilo que nós juntamos na terra, tudo que nós juntamos na terra, entendeu? A traça, ela vai destruir, a ferrugem vai corroer, certo? E o ladrão vai roubar. Diz que as coisas mais importantes que nós precisamos, entendeu? É juntar aqui na terra, são aquilo que não são perecíveis. E o que é que não é perecível? É aquilo que nós podemos juntar lá no céu. São os dons espirituais. É a bondade, caridade, é o amor, a hospitalidade, como é que eu posso dizer? O domínio próprio, a paciência, entendeu? O controle. A paciência, o acreditar. Exato. O acreditar, isso que eu estou dizendo, isso não tem preço no mundo que pague. Entendeu? Você não tem noção de quantas pessoas elas hoje vivem bem porque alguém acreditou nelas. Você é empreendedor, você sabe disso. Apesar dessas pessoas dar dor de cabeça pra gente, mas a gente não vive sem elas. Não é verdade? Tem algo a mais, entendeu? Que é especial nessas pessoas que a gente não desiste delas. Entendeu? E a pastora foi essa pessoa. Nem Deus desde sempre está lá. Desde sempre. Firme. E hoje ela me acompanha nesse pastoreio, né? E ela me ajuda nos conselhos e a não andar errado, entendeu? A fazer as coisas corretas. Então, eu costumo dizer que tenho dois pastores, né? É um alicerce. Um pastor que é os meus supervisores, o pastor Marcos Paulo, a pastora Vilma, que nos supervisiona aqui, e tem a minha esposa, que é a minha pastora diária, todos os dias. Que a gente senta, conversa, a gente ora junto, a gente lê a Bíblia junto, e a gente decide em relação à igreja, e também a vida de outras pessoas que nos procuram, entendeu? Para abrir suas lutas, dificuldades. É muita responsabilidade também, né? Você imagina que um pastor, ele tem que aconselhar as pessoas biblicamente. Não é dizer eu acho. Não, gente. Não existe achismo. Não existe um achismo, um aconselhamento espiritual. O meu aconselhamento e o aconselhamento de todo pastor cristocêntrico em relação ao que a Bíblia diz sobre isso. O que Deus diz sobre isso? Porque se eu for lhe aconselhar, Ediana, aconselhar a Lara a respeito do que eu penso e que eu acho no meu conhecimento científico, é muito vago. Pode dar certo e pode não dar certo. Agora eu tenho certeza que a Bíblia, o conselho é infalível. É infalível e é o correto. Por mais que doa, por mais que aquela ferida que ela está machucada, ela abra mais um pouquinho. Que nós sabemos que, entendeu? Se você quiser, tem feridas que só elas vão sarar se você suturar, né? E para suturar dói, né? Tem que costurar. E a cicatriz fica, né? Fica, né? Cicatriz fica mais... Né? Mas resolve. Resolve. Ela cura e a cicatriz fica ali para te mostrar que você já esteve naquele lugar e aquele lugar não é bom. A palavra de Deus em Isaías capítulo 61 diz que nós somos abençoados. Que nós somos escolhidos e Deus derramou sobre nós o Espírito Santo de Deus, para nós servirmos as pessoas, para nós sermos sacerdotes. O que é um sacerdote? É a pessoa que leva a pessoa para Deus. O que é um profeta? O profeta é a pessoa que leva Deus para as pessoas. Como eu levo uma pessoa para Deus? Através do Evangelho, através da verdade, através do meu testemunho. Ediana, quantas pessoas não estão por aí falando da Bíblia, falando a verdade, mas não vivem a verdade? As pessoas escutam assim, tá bom, te conheço. Tá lá fora. Como é que você vai dar credibilidade para uma pessoa que está falando aquilo que não está vivendo? Sabe o que a Bíblia fala disso? Farisaísmo. Sabe por que o farisaísmo não funcionava? Porque eles se vestiam, eles andavam bonito, né? Eles andavam na praça, entendeu? Eles eram os líderes espirituais, entendeu? Religiosos daquele tempo. E eles tinham, entendeu? Esse status, entendeu? E eles chegavam diante das pessoas por conhecer mesmo a palavra, mas eles se utilizavam da palavra para se beneficiar e colocar peso e carga na vida das outras pessoas, que nem eles mesmos
davam conta de obedecer. Eles decretavam leis, eles inventavam leis que nem estavam na palavra de Deus, na lei mosaica, para poder colocar um peso sobre a vida das pessoas que nem eles mesmos. Era uma forma de como é que se diz? Manter as pessoas dentro do cercadinho. Foi obrigado Jesus Cristo a ser para confrontar e mostrar o verdadeiro cristianismo, que é através do amor, do cuidado. E Jesus ele resume a Bíblia num mandamento. Ele resume a Bíblia em um mandamento. Ele diz que todos nós precisamos amar a Deus com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, e amar ao próximo, como eu amo a si mesmo. E ainda dá uma melhorada, não é como eu amo a si mesmo, é amar ao próximo como Jesus Cristo nos amou. Agora eu te pergunto, como é que eu vou amar a Lara e como é que eu vou amar a Ediana, que são pessoas que não são perfeitas, como Jesus Cristo amou, olhando com os olhos de Jesus, Se despindo de qualquer... de qualquer orgulho, de julgamento. Você imagina que isso que é o cristianismo, que é o evangelho. Aí você imagina que eu preciso parar, analisar isso com carinho. Isso é que é cristianismo, que é evangelho. Que eu não posso julgar. As pessoas, pastor, mas as pessoas, elas, sim, mas a Bíblia diz pra gente olhar primeiro e deixar de olhar pro cisco no olho do outro e olhar primeiro na trave que tá no nosso. Você imagina uma trave dentro do olho, né, do outro. Quando já está até a viseira, é igual um jumentinho assim, andando assim, né? A gente, quantas e quantas vezes a gente tá assim? Pois é, aí eu sou pastor de uma igreja que na verdade trouxe um sentido e um propósito para minha vida. O estopim. Olha só, vou lhe contar qual foi o gatilho para eu aceitar o convite de pastorear. Na verdade, eu já estava na igreja, eu já liderava, eu cuidava, entendeu, de pequenos grupos, eu já ministrava, pregava, eu já tinha um histórico, estudava também, sempre fui estudioso, certo? Então, isso eram apenas habilidades, entendeu, que eu tinha e o desejo de conhecer mais a Deus. Mas o pastoreio é algo muito além, é um chamado, né? Muitas pessoas pensam que pastorear é um emprego, né? Não é, gente, não é. O pastoreio é um chamado, e chamado a gente entrega tudo. Você não está entendendo. Eu abri mão da minha empresa, eu abri mão da minha casa, eu abri mão da minha cidade, eu abri mão de estar perto dos meus pais, dos meus irmãos, eu abri mão de estar perto, a minha esposa também abriu mão de estar perto da família dela. E a gente foi para onde Deus nos mandou. E Deus nos mandou para cá. E quando nós chegamos aqui, a igreja era numa garagem. Antes de ir para aquele prédio lá, na Avenida Francisco Lima, número 20, no bairro Potosí, antes de se tornar uma igreja relevante na nossa cidade hoje, era numa garagem. Com poucas 20 pessoas que estavam ali, certo? Orando, intercedendo, esperando, entender uma resposta de Deus, mas também de um pastor que viesse para trabalhar. Quando eu cheguei nessa cidade, se teve uma coisa que eu fiz, foi trabalhar. Eu não esperei nada cair no céu. Eu corri, foi atrás. Eu fui atrás de influência. Ninguém chega, às vezes, no lugar, entendeu? Sem uma pessoa influente. Como é que eu cheguei até o seu Sérgio Boeri? Eu não sabia nem quem era. Eu tinha acabado de chegar através, entendeu? Da influência de uma irmã da igreja. Vou até citar o nome dela aqui, porque ela era uma das pessoas que nos ajudaram muito, que era a Thalita, que foi até vereadora. Exatamente. Você lembra muito bem, né? Ela foi uma pessoa que tô dando esse crédito aqui para ela, né? Porque ela se esforçou muito. E também é um nome bíblico, né, pastor? Porque muita gente... Tá na Bíblia, né? Tá na Bíblia, né? Na verdade, eu vou explicar o nome Thalita. A palavra Thalita Cumi, ela é uma expressão, ela não é um nome. Ela não é um nome pessoal, substantivo. Não é. Entendeu? Mas é uma expressão que muitas pessoas pegam, entendeu? E colocam ali o nome da sua filha, porque foi dentro de um contexto de uma menina, entendeu? Que estava morta e que ressuscitou. E Jesus, quando chega ali, que era filha de Jairo, né? Diz Thalita Cumi, que significa levante-se. Menina, levante-se. Certo? Então, assim, voltando para aquilo que a gente estava falando sobre a igreja, né?
Então, devido à oportunidade, né, que a gente teve, a gente foi para aquele prédio, a gente só levou 30 cadeiras e uma caixa de som, uma caixinha de som da Fran, aquelas pequenininha e um microfone de cabo e um violão. E um monte de gente com fome e com sede de Jesus. E nessa época, 2015. desses 11 anos, como que surgiu então a questão dos trabalhos sociais? Porque aí as pessoas começaram a vir, Sim. né? E aí os projetos sociais, eles já, desde o começo, eles já eram uma realidade porque você já fazia isso? Ou como que as coisas foram acontecendo? Já. O Ministério Igreja Evangélica Nova Aliança, ele está no mundo desde 2005. Nosso apóstolo, o pastor Raimundo Nonato, e a nossa apóstola Maria de Jesus, são pessoas que sempre compreenderam que atos de justiça e missões precisaria ser o foco de uma igreja vitoriosa dentro do mundo que nós vivemos, perdido. E essa estratégia seria uma forma de aplicar o verdadeiro evangelho dentro das cidades. Em 2025 começou apenas uma célula, como a igreja de Balsas, com 20, 30 pessoas, 40 pessoas. Hoje nós somos mais de 150 igrejas espalhadas no Brasil, no Tocantins, no Pará, principalmente no Tocantins, no Pará, no Maranhão, certo? E também na região de Pernambuco, de João Pessoa, que temos muitas igrejas. A origem, então, A origem, ela aconteceu, Imperatriz mesmo. A origem foi lá, em 2005, Imperatriz, com os nossos pastores, né? Que vieram da Igreja Batista tradicional, né? Da primeira Igreja Batista tradicional. É uma espécie de, não sei se a palavra seria correta, mas é uma espécie de divergência no sentido de que aquilo que realmente não estava coadunando com o que era o pensamento, porque assim, em termos de origem, né? Porque quando a gente vê algo que é uma criação, né? Foi criado Sim. por homens, e porque a gente normalmente acaba às vezes mudando Isso. em razão de alguma coisa que a gente não concorda. Sim. Né? Então, assim, esse propósito, essa coisa, ela aconteceu com esse intuito? Como que é essa... Nosso pastor, ele era o pastor sênior da primeira Igreja Batista de Imperatriz. Ok. Certo? Ele nunca quis sair da igreja, ele foi convidado a sair da igreja. Convidado pela própria cúpula, não porque ele estava fazendo algo errado, mas por divergência teológica, porque ele fez um encontro. O que é um encontro? O encontro é uma ferramenta evangelística de cura, de restauração, certo? Que nós praticamos aqui. Uma das formas da Igreja Nova Aliança crescer foi através dos retiros espirituais que nós fazemos, que são os encontros. Nós levamos as pessoas para a chácara, 20, 30 pessoas, segmentamos, né? Adolescentes, meninas, levamos homens e levamos mulheres. Tudo segmentado para a palavra, entendeu? Ela chegar, entendeu? Num nível que cada pessoa entenda, certo? Então a gente consegue trazer em 2 dias, o esclarecimento sobre o que é o cristianismo, o nosso papel, propósito de vida, e levamos as pessoas a refletir também sobre as suas próprias vidas, sobre a sua vida espiritual, certo? Porque algumas coisas as pessoas precisam entender, se você tem um pouquinho de fé, porque se uma pessoa tem fé e diz que crê em Deus, ela precisa ser confrontada pelo Evangelho. Ela não pode fugir do Evangelho. Se você tem uma fé e essa fé está pautada num Deus Todo-Poderoso e Criador, você precisa entender como é que Deus trabalha, entendeu? Qual é o propósito de Deus para as nossas vidas. O propósito de Deus para as nossas vidas é para a gente viver para a glória dele, mas o natural é nós vivemos para a nossa glória. A gente só quer conquistar, a gente só quer trabalhar, a gente ocupa muito nosso tempo, certo? E com muitas outras coisas. E se você for parar para pensar, o dia é muito longo, são 24 horas, mas quanto é que nós gastamos dessas 24 horas com o nosso relacionamento pessoal com Deus, em oração, em leitura da Bíblia? Não vou responder. Era uma pergunta, melhor não responder. Então, assim, nós somos cristãos, né? Nós cremos em Deus. Sim. Então isso é apenas um gatilho para as pessoas refletirem, né? Refletirem sobre a sua espiritualidade. Porque nós somos seres espirituais.
Então, se você crê em Deus, então você crê na origem, que está lá em Gênesis, né? Então, o homem ele foi tirado do barro e o Senhor fez aquela forma que serviu para fazer Adão e ele soprou o espírito de vida em Adão, né? E Adão estava ali no jardim do Éden, entendeu? Para poder trabalhar e glorificar Deus com a vida dele. Glorificar. A questão é que Adão perdeu a essência, a origem que ele era. Adão, ele desobedeceu um único mandamento que tinha lá no jardim do Éden, que era não coma, era da árvore do conhecimento do bem e do mal. Para você ver a dificuldade que é uma pessoa não ter senso de responsabilidade. Adão foi um irresponsável e trouxe consequências para mim, para você e para a humanidade. Muitas pessoas pensam e gostam de brincar, né? Que a culpa foi da Eva, né? Não, a culpa não foi da Eva, não. Então preste atenção. Quando Deus entregou o conselho para Adão, para não comer, foi para ele. Ele era o homem, ele era o sacerdote. A responsabilidade era dele. A culpa foi dele, que não ensinou a mulher, que não orientou a mulher, que não instruiu ela. Mas que seguiu a ordem dela ao invés da ordem do Senhor. Agora, presta atenção. Lembra que eu te falei sobre senso de responsabilidade? Adão sabia. E sabia que tinha consequências. Não tinha um senso de responsabilidade nenhuma, Diana. Ele foi lá e aceitou, apesar de ter sido da mão da sua esposa, vamos correr o risco. E as consequências vieram, a queda do homem, né? Da humanidade, por causa do pecado. E a mulher, quando Deus chega para Adão, Adão, onde tu estás? E ele diz, eu estou aqui escondido. Ele pega a folha de figueira. E o que tu fizeste? Aí ele aponta, foi a Eva, foi a mulher que tu me deste. Ele bota a culpa em duas pessoas, bota a culpa em Deus e bota a culpa na mulher. Que caboclo irresponsável, né? Maridão, né? Agora você imagina que esse pecado original, lá desde a origem, trouxe tudo isso para dentro da essência do homem. A tendência hoje do homem é de irresponsabilidade. É de não ter senso de responsabilidade nenhuma. É de culpar. Foi tu, foi você. Para poder fugir. E por causa disso, é onde entra bem a mentira na vida de muitas pessoas. De não assumir a responsabilidade de culpar um, culpar o outro. Nossa. É por isso que as coisas não viram na vida de outras pessoas. Aí você imagina que Eva também, Deus foi conversar com ela e ela diz, mas foi a serpente. Olha, para um foi a mulher, foi Deus, e para a mulher foi a serpente. Então nós vemos que a natureza caída do homem tem a tendência de irresponsabilidade. E como consertar isso? Só consertamos isso se nós voltarmos a buscarmos, a entender que Deus ele quer cada um de nós, eu, você, todos nós, com a espiritualidade em dias. Isso só pode acontecer através de Jesus Cristo, que é o nosso Senhor e Salvador, que foi dado pelo próprio Deus para salvar a humanidade. Mas se eu não crer nele, se eu não buscar conhecer ele, se eu não entender que eu sou um homem, uma mulher que tem a natureza caída, que tudo nessa vida precisa funcionar e precisa estar de acordo com o que eu quero, do jeito que eu quero, se não for me zango, me ofendo. Que a maioria das pessoas é assim. As pessoas, aquilo que você falou, né? A maioria delas são movidas por interesse. Por causa do pecado. Isso é a coisa mais natural na vida de todo ser humano. Estou culpando ninguém, não. Estou falando aquilo que é. É a coisa mais natural. Aí você imagina que eu tenho que ir para o púlpito e tentar convencer as pessoas que se elas continuarem sem Jesus, sem o evangelho na vida deles, que cura, que restaura, que traz uma noção de responsabilidade social, de responsabilidade no lar, de responsabilidade profissional, de responsabilidade consigo mesmo, de responsabilidade com os filhos e de responsabilidade com o propósito de Deus, de passar isso para frente. Imagina que essa missão do pastor não é fácil, porque as pessoas elas chegam destruídas para nós, emocionalmente, espiritualmente, dentro da casa, dentro do lar, com um casamento quase para sendo destruído, com crises existenciais. Aí você imagina que nós temos centro de recuperação. Você perguntou sobre o centro de recuperação, né? Sim. Então, o ministério, a primeira coisa que ele priorizou foi atos de justiça. O que é ato de justiça? É o trabalho social. Começou com os trabalhos sociais lá em Imperatriz,
E foram adquiridos muitos trabalhos, muitas formas e ferramentas para poder a gente chegar à viúva, ao pobre, ao órfão, ao necessitado, às pessoas que são jogadas hoje na sarjeta, que são as pessoas com dependência química, abandonados, crianças abandonadas pelos pais. Aí você imagina que também tem as prostitutas, entendeu? As pessoas homoafetivas, a gente não pode nem usar mais o outro termo, mas tem que usar esse termo hoje em dia. As pessoas homoafetivas que elas têm, na verdade, tiveram algum problema no passado que levaram elas, entendeu, a tomar aquela decisão e talvez por causa de ideologia, não sei o porquê, mas não importa, mas elas estão ali precisando de ajuda e essas pessoas estão no posto se prostituindo, estão na beira da estrada se prostituindo, elas estão precisando de uma oportunidade, elas estão precisando de alguém que acredite nelas, elas estão precisando daquilo que nós temos nos nossos lares, amor, carinho, atenção, um lar, um teto e alguém que se importe. E essa hora aí de voltar pro amar o próximo como a si mesmo e como Jesus, aí você derruba tudo, né? É verdade. E deixa eu lhe contar uma máxima do nosso ministério, que nasceu no coração do nosso pastor. E foi aquilo que eu fiz aqui em Balsas e deu certo. Ame aqueles que ninguém quer, e Deus te dará tudo aquilo que todos querem. O que um pastor quer na sua igreja? Ele quer o povo rico dentro da sua igreja, ele quer o povo com dízimo dentro da sua igreja. Ele quer as pessoas que o ajudem, que tenham condição de lhe ajudar. Mas pergunta quem são aqueles pastores, aqueles evangelistas que estão dispostos a pagar o preço de amar aqueles que ninguém quer, se esforçar, dar o braço, ajudar, abraçar. Jesus parava para os leprosos. A Bíblia conta, entendeu? A parábola do bom samaritano. E ela é bem intuitiva para você entender algo. Que não é questão de religião, é questão de senso de responsabilidade, de bom senso, é a questão de entender o que é o evangelho. Se você entender que o homem que estava ali era um samaritano, quem era um samaritano? Era inimigo número 1 naquela época dos judeus. Eles eram considerados quase nada, né? Quase nada. Eles eram considerados escória. E aí passou o levita, olhou, passou de lado e foi-se embora. Passou o sacerdote, que era o pastor, que era para ter parado. Então não tem a ver com pastor, não tem a ver com qual o meu cargo dentro da igreja. Tem a ver se realmente já tem um Cristo no meu coração. O bom samaritano, o bom pastor é Jesus. Ele é a nossa referência maior. Ele parou para mim, ele para todos nós. É o exemplo efetivo, né? E ele conta essa parábola, entendeu? Para mostrar que depois vem, entendeu? Uma pessoa que é um samaritano. E ele, na verdade eu errei a história, né? A pessoa que estava ali era um judeu caído no chão. O último que vem, depois que passa o levita, o sacerdote, passa o samaritano. O samaritano, a ideia era para ele também não ajudar. Era para ele seguir em frente. Aquela pessoa que estava ali era um judeu. E eles tinham divergência. E aquele cabo ele tinha apanhado, ele estava ali no chão. E ele para. Ele lava as feridas com óleo. Ele lava as feridas com vinho. E ele leva aquele homem para uma hospedaria. E ele fala para o dono da hospedaria: eu tenho que seguir viagem, mas o que precisar você pode cuidar, que eu pago. Você imagina que o cara fez além para uma pessoa que ele nem conhecia. E Deus está pedindo para nós irmos além, acreditar nas pessoas, irmos além. E sem receber nada em troca. Você imagina que isso que é o verdadeiro evangelho? Imagina se eu tivesse lá atrás, tivesse olhado para o cristianismo, entendeu? Para o tamanho da igreja. Aqui tinha 20, 30 pessoas. Já pensou se eu fosse olhar que tamanho é a igreja? A igreja está dando lucro? Tá não? Então eu não vou. Simplesmente meu pastor me disse: nós temos um trabalho, nós temos um campo missionário que é Balsas, em 2014 isso, e estamos precisando de um obreiro lá, de um pastor. Eu disse: eu vou. Falei: Robson, mas lá a gente só consegue pagar o salário, um salário mínimo que dá para pagar só o aluguel da igreja. Eu digo: eu vou. O que eu tenho dá para me manter pelo menos um ano. E eu tenho certeza que eu não vou ficar lá de braço cruzado, eu vou trabalhar.
E eu disse para ele, em 6 meses, se Deus estiver comigo, se a graça de Deus estiver comigo, nós vamos mudar a realidade daquela cidade. Ediana, eu vim para cá sem salário. Eu vim para cá só acreditando. Cara e coragem. Eu vim para cá só por fé. Eu larguei, entendeu? Eu larguei o empreendedorismo, eu larguei a empresa que eu tinha, passei para um parente meu cunhado, né? Ele ficou lá em Estreito cuidando junto com meu irmão. E aí eu fiz um contratozinho com ele, né? Não, manda só isso aqui para mim, o resto aí pode crescer, é teu, é de vocês, é de vocês. Entanto que você mande isso para mim, para eu poder me sustentar, eu e minha família lá em Balsas. E lá eu vou trabalhar. Como eu sou vendedor, sou representante e aprendi a arte do negócio, de vendas, certo? Para mim eu não tive dificuldade. Então cheguei aqui, eu fui trabalhar, eu fui vender casa, eu fui vender carro, e eu fui pastorear, fui visitar pessoas e não arrumei desculpa, eu fui fazer o que tinha que fazer, não fiquei dando desculpa. As pessoas dão desculpa demais. Pô, demais. Algumas pessoas me perguntam, pastor, rapaz, a sua igreja é uma igreja legal. Pastor, como é que faz? Querendo a senha, olha. Como é que faz para chegar? Porque você é uma pessoa que gosta demais, eu sou seu fã, eu gosto do senhor, eu lhe acompanho. Mas eu não quero passar por tudo. Eu falei, meu irmão, você está disposto a renunciar? Passar a viver o que eu vivi. Você está disposto Essa história. a ter um senso de responsabilidade de fazer coisas que está além da tua rotina, dos teus hábitos normais? Então tem que se colocar à disposição, tem que se colocar, entendeu? Disponível para fazer aquilo que tem que fazer. Eu simplesmente, Diana, fiz o que tinha que fazer, sem dar desculpa. Nunca faltou para mim. A igreja foi crescendo. Eu fiquei mais de ano, Diana, na cidade de Balsas, sem receber salário. Eu simplesmente me mantive aqui, com o meu trabalho, com o meu suor, e ainda ajudava a igreja. E ainda fazia as pessoas acreditar que aquele trabalho ia dar certo, e deu certo. E hoje nós estamos aí com uma congregação em torno aí de 300 pessoas. A gente não conta, a gente não tem esse controle. Mas a gente tira pela quantidade de cadeiras e pelos cultos, que a gente faz 2 cultos, né? Um 9 horas da manhã no domingo e outro a gente faz às 18 horas, né? Faço um pouco mais cedo, por causa da realidade da cidade, né? Muito perigosa. Importante. É importante as pessoas chegarem mais cedo, sair domingo para ir para um churrasquinho, comer uma pizza com a família e chegar cedo e trabalhar cedo também, né? Até nisso eu me preocupei em fazer o culto mais cedo, me preocupando das pessoas virem, entendeu? Não ter, ficar aquela pressa de ir. Terminar tarde também, né? Isso é bom. E a gente poder, às vezes, até quando tem algo para dizer a mais, a gente ultrapassa ali 10 minutos, né? Sem as pessoas estar olhando pro relógio, né? De querer ir embora logo, né? E aí essa parte do trabalho social, como que você percebe que as pessoas, como que é a aceitação dessa parte social? Pastor Nonato foi um cara muito abençoado. A Igreja Nova Aliança já ganhou diversos prêmios nessa parte social, que ele é recebido do próprio governo, nosso ministério, né? Ele vai em São Luís, acho que tem um prêmio lá, ele recebe, né? Pelos serviços prestados à sociedade, entendeu? Nós temos aí em torno de, só em Imperatriz, 5 centros de recuperação. 5 centros de recuperação do nosso ministério. Nós temos o de mulheres, né? Que é a Casa de Ruth. Nós temos dos homens, que é Renascer 1, Renascer 2, Renascer 3, Renascer 4. 4 para homens. E aí esses para homens são voltados para casos específicos ou é mais essa coisa? O que são? O centro de recuperação, nós temos o recomeço. O que é esse recomeço? A gente sai catando os andarilhos. Okay. Quando tu não vê um andarilho andando por aí mais, é porque ele está lá no nosso centro de recuperação. A gente levou ele para lá. Porque ele tem que aceitar. Primeiramente, ele tem que aceitar. A gente não força. Ele querer ir, né? Ele querer mudar. E lá a gente consegue, com tratamento terapêutico, né? Só com a Bíblia, a gente consegue levar esse povo a largar os vícios. A gente consegue fazer eles se lembrar que eles têm esse pessoal que fica rodando na rua, eles têm amnésia, eles não se lembram, acontece algo e é espiritual, eles acabam se lembrando ou não querem se lembrar.
E Eu ia quando falar isso, acho que não. É uma anestesia. é anestesia espiritual, né? Rapaz, eu tenho vontade de fazer. Eu ainda vou fazer o curso de psicologia. Preciso entender ainda a parte científica dessa área. Né? Neurociência. Porque eu sou pastor, né? Eu tenho muita experiência, né? Eu tenho muita experiência, mas essa parte científica ela é muito importante pra gente também Ajudar a agregar, né? ajudar a agregar, né? É um dos meus. Tá na minha meta, né? De fazer, Sim. entendeu? Ainda o curso de psicologia. Já chegou aqui, né? Na UEMA, Sim. né? Chegou na Fica UEMA. mais Tem na fácil. Unibal. Não. Não, Unibal também tem. A minha questão é a questão do tempo, né? Porque trabalha, aí tem a igreja, né? A gente já tá. E a família. A família. Mas aí só continuando. Então, aí tem o renascer. Tem os renascer e tem esse o recomeço, né? Que é só para os andarilhos. É só para os andarilhos, porque o tratamento é um pouco diferente. Aham. São duas realidades diferentes. Sim. Geralmente o andarilho, o vício dele é só álcool. Só álcool. Geralmente, a maioria das vezes. Aí o outro renascer, o outro centro de recuperação, os 3 lá, o 1, 2 e o 3, eles são para viciados mesmo. Todo tipo de entorpecente. Pessoas que dão aí no mundo das drogas, do tráfico, querem sair, a gente leva para lá, ele fica 6 meses, que é o prazo, né? É 3 meses para desintoxicar e os outros 3 meses a gente trabalha com aconselhamento terapêutico, para integrar na sociedade. E lá eles têm tratamento, entendeu? Odontológico também, tratamento médico e o principal, espiritual. Espiritual. É difícil. Essas pessoas chegam lá bem magrinhos, entendeu? E sai de lá com 10, 15, 20 quilos a mais. Você não tá A entendendo. dignidade é construída. E Deus devolve a dignidade. Você poderia, assim, contar alguma coisa pra gente? Não contar a história da pessoa, mas assim, nós já tivemos no centro um médico, a gente já sabe aquela pessoa que você pensa que jamais estaria numa situação dessa? Tipo assim, é uma pessoa que estava estruturada, que tinha uma profissão, que tinha um casamento e foi parar, literalmente, assim, nesse lugar de anestesia espiritual, de vício, que a gente sabe que o vício é uma coisa muito complicada. Né? A ciência até já prova que algumas pessoas podem experimentar e nunca ser viciadas, e aquelas que já têm a predisposição genética de se viciar. Sim. E então, assim, teria alguma história assim que marcou, que chamou a atenção de vocês, que serviu de inspiração até para contar numa roda de conversa, porque eu acredito que tenha, né, para cada um contar a sua história, aquela roda de conversa para entender, ou lá a terapia é individualizada ou é em grupo. Lá, na verdade, o centro de recuperação, ele acolhe todo tipo de pessoa. Independente da sua... Independente... Porque vocês não sabem a história enquanto a pessoa não chega lá. Certo. E lá é rasgado os títulos. Lá o título não serve para nada. Sim. Não serve para nada. E é dado uma pressãozinha nessas pessoas lá. Então, a primeira coisa que ele tem que fazer lá é engolir o orgulho. Ele tem que engolir o orgulho e entender que tem muitas pessoas que precisam dele e dependem dele. E a gente não pode alisar muito porque ele já deu muito trabalho para a família dele, já deu muito trabalho para a esposa e tá com os filhos aí talvez pequenos ou crescendo, vendo um testemunho terrível do pai, certo? E aí esse tipo de pensamento que ele precisa dar conta da família, da esposa, dos filhos, é um combustível também para que ele possa se recuperar. Não é apenas, entendeu, levar ele a entender o cristianismo, o papel dele como um propósito de Deus e crer em Jesus. Mas, na verdade, se ele entende o papel dele aqui na Terra, entendeu, que ele precisa servir pessoas da maneira correta, ele precisa cuidar do templo do Espírito Santo, que é o corpo, né? Sim. Entendeu? E abandonar práticas, entendeu, que não leva ele a nada. Nós temos um pastor, que é o pastor Eusébio, que hoje está em Imperatriz, lá no Bananal. Eu posso falar dele porque a história entendeu? Ela é pública, né? Mas foi uma pessoa que chegou, que andava na rua, catava lixo, que era viciado, entendeu? Quase todo tipo de droga. Sim. E chegou um tempo que ele decidiu ir para o centro de recuperação. E ele era um homem que tinha sido abandonado também pela família, por causa dos erros dele também. Ele tinha as culpas dele também, ele reconhece isso.
Mas foi um homem que se deixou passar pelo processo, foi restaurado e ele hoje é pastor. Hoje ele leva pessoas. Hoje ele é inspiração para muitas pessoas ali naquela cidade, pequeno povoado, né? Chamado Bananal, ali perto de Imperatriz. Quando você chegar ali e perguntar o pastor Eusébio, entendeu? Um testemunho extraordinário de tantas pessoas que ele já ajudou. Ele foi uma das pessoas que ajudou a reconstruir outros projetos e ajudar a abrir mais projetos. Ele foi um dos cabeças que tiveram desde o início nos projetos. Ele foi um dos primeiros a ser recuperado e foi uma das pessoas que deram muito apoio ao pastor Nonato e sempre estiveram ali dando o apoio, né, para que outras pessoas fossem alcançadas. Né? E ele tem uma igreja relevante na cidade dele, entendeu? É uma pessoa que hoje encontrou, entendeu, o outro lado, né, que é uma pessoa para viver do lado dele, que independente da história dele, mas aceitou e hoje também vive do lado dele, ajuda ele nesse pastoreio. E é uma pessoa que eu conheço, eu tenho muito carinho por ele, né, o pastor Eusébio. Aqui na igreja nós temos uma menina, né, que já tinha perdido tudo, tinha perdido a família, tinha perdido tudo. E ela passou 6 meses lá e quando voltou, sentamos com o marido aceitou. Olha que legal. Família foi restaurada, estão servindo na igreja. Amém. Tiveram mais 2 filhos depois disso. São uma bênção dentro da igreja. Fora muitos outros casos, Sim. né? Fora muitos outros casos. A pergunta foi no sentido porque tem muita gente descrente. Tem. Então, assim, quando a gente vem com exemplos, as pessoas, né, elas Faz têm que mais ter uma sentido, coisa né? palpável. Sim. Né? A descrença hoje é muito, muito grande. A gente sabe que graças a Deus, do advento, acredito, da pandemia, as pessoas estão buscando a Deus. Aqui em Balsas, só pontuando, só contando mais um exemplo, tem uma pessoa, né? Não sei se vocês conhecem, o Macielmo. Não, eu não. Não. Tem o Macielmo. Até tem porque esse nome é bem diferente. Macielmo e Micielmo, né? São pessoas daqui da nossa cidade, né? O Macielmo, ele tinha uma empresa aqui. Ele tinha uma empresa de financiamento, entendeu? E era uma pessoa bem conhecida, um bom relacionamento com os bancos. E acabou que o vício, né? Acabou destruindo a família dele, acabou trazendo para ele, entendeu? Muito consequências. Mas ele, através desse centro de recuperação, entendeu? Ele tá recomeçando a vida dele. E ele tá por aí, ó. Ele tá na cidade. Aí você imagina o cara que era empresário, o cara que era conhecido, o cara que quando as pessoas queriam dinheiro ia atrás dele. Você imagina, né? Hoje Tá numa outra posição, né? Ele tá em outra posição, mas ele sabe que precisa mudar. Porque assim, quando você vai para o centro de recuperação, a gente deixa muito bem claro para os acolhidos. Não é interno. O nome que a gente usa é acolhido. É acolhido. Nós não estamos levando pessoas doentes. Na marra também, né? Entendeu? São pessoas que estão com crises existenciais, estão com problema na alma, entendeu? E muitas dúvidas em relação à vida, e a gente tenta, através da palavra de Deus, ajudá-los, entendeu? Então, a gente, através, entendeu, desse entendimento que nós trazemos para as pessoas, quando eles voltam, nós ensinamos para eles, olha, aqui é ótimo, aqui dentro desse ambiente que vocês estão, porque vocês estão protegidos, um ambiente espiritual. Mas a gente deixa muito bem claro que o mundo não mudou. Foi elas que mudaram. Então eles vão chegar, eles vão ser talvez rejeitados ainda por muitas pessoas. E na maioria das vezes, as pessoas que mais olham com esse outro olhar eram as que se diziam amigas, né? Então, aquelas, infelizmente, e aí vem aquela fala de novo da autorresponsabilidade, de o olhar de Cristo e não é o meu, porque o julgamento não cabe a mim, né? Então, por que a pessoa passou por aquilo? Nem sempre a gente consegue explicar isso em palavras, mas, né, é realmente uma coisa de que a gente passa por certas coisas que não tem explicação. É verdade. Que não e aí eu falo isso da nossa vida, né? Quantas coisas, né? Você falou o agir de Deus é um negócio que realmente não tem explicação. Que às vezes você fala assim, meu Deus do céu, mas por que eu passei por isso? E nem sempre você consegue ter uma resposta naquela hora para você.
Mas depois, com o tempo, você fala, não, eu precisava ter passado por isso, porque hoje eu sou uma pessoa melhor. A pergunta tem que ser por que não eu? Ao invés de por que eu. Né? A pergunta Porque eu tenho forças pra conseguir levar. Por que eu acho que você merece e eu não? Então a pergunta teria que ser. É porque a história do merecer acaba que eu acho que a gente tem um entendimento só da palavra, do sentido de merecer como algo bom. Merecimento. Né? O merecimento é algo do tipo, é ter uma vida boa. Confundir o merecer com meritocracia. Mas acho que é nesse viés também, né? Hoje vocês, com certeza, são pessoas cultas. É provável que vocês já tenham observado muita confusão teológica nesses podcasts, em alguns pastores, entendeu? Dessas igrejas neopentecostais. Que são essas igrejas, muitas igrejas atuais que inventam coisas que não é bíblico, misturando... Até uns nomes, né? Misturando uma ferramenta que é extraordinária, que é coach, né? O que o coach faz? Ele pega uma pessoa Ele é bom de oração. e faz ela acreditar que ela pode. Exato. Faz ela acreditar que ela pode. Então, pegando isso, botando, misturando com a palavra de Deus e acaba tornando, entendeu, um cristianismo falso. Porque a intenção do evangelho... Jesus já falava. Que a intenção do evangelho, entendeu, não é mostrar que você pode. É o contrário. É mostrar que você não pode. Explica isso, pastor. Agora é a confusão, né? O evangelho é para mostrar para você que você é pecador. Que você, por mais que você se esforce, por mais que você tenha conhecimento, por mais que sua justiça própria ela seja algo benéfico, mas a Bíblia, lá em Ezequias, vai dizer que isso tudo não passa de trapo de imundície. Trapo de imundície. O Senhor chama nossos atos de justiça, a nossa justiça própria, de ato de trapo de imundície. A Bíblia diz que sem Cristo nada poderemos fazer. Nada poderemos fazer. Então, o que eu preciso entender sobre essa questão? Sobre essa questão. O cristianismo, ele nos ensina que nós só poderemos fazer ou chegar a conquistar algo, entendeu? Relevante e algo, entendeu? Que faça sentido de verdade, se for para a glória de Deus. E eu só consigo fazer isso com Cristo na minha vida. Eu só consigo fazer isso através de Jesus Cristo. E estão ensinando que você, Lara, que você, Diana, você é a cara, que você é a mulher, que você é poderosa. Que você... Então isso é um ensino errado. Porque como eu explicar aquilo que Paulo falou lá em Romanos capítulo 7, Romanos capítulo 8, na verdade, versículo 37 em diante, que ele diz lá, mesmo perseguido, mesmo atribulado, mesmo perigos, mesmo espada, mesmo diante da nudez, mesmo diante de toda a dificuldade que eu estou passando, a Bíblia diz que somos em tudo isto, diante de tudo isto, apesar disto, apesar dessas coisas, apesar das circunstâncias, apesar de tanta coisa dando errado na minha vida, a Bíblia ainda diz, nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Então eu não sou vencedor, eu não conquisto, entendeu? Eu não conquisto por conta das minhas capacidades, por conta das minhas atribuições, das minhas habilidades. A Bíblia diz que nós somos o que somos. Nós somos o que somos por causa de Jesus. Você imagina se você não tivesse a saúde? E, gente, eu estou indo aqui em algo muito básico. Imagina se você não tivesse a saúde. Se você não conseguisse tomar um banho sozinho. Imagina se você não tivesse fisicamente, se você fisicamente não tivesse com a sua estrutura pronta para ir, para vir, para fazer. Quem te deu a saúde? Quem que te guarda? Quem que te protege? Que eu já vi muitas pessoas que têm os melhores carros e as casas que parecem umas fortalezas em cadeira de roda.
doentes, prostrados. É como... Tem tudo e ao mesmo tempo não tem nada. Exatamente. E ao mesmo tempo não tem nada. Se Deus não nos guardar, se Deus não nos proteger, se Ele não tivesse sentido na nossa vida, que propósito de vida é esse, entendeu? Que tipo de vida é essa que nós estamos vivendo? Entendeu? A minha ideia aqui não é para todo mundo ser pastor, não é isso que eu estou dizendo. É para a gente ter uma resolução de vida, entendeu? Aonde Cristo precisa ter um lugar, Deus precisa ter um lugar, a gente precisa ter, pelo menos, entender uma expressão de gratidão pela saúde, pela vida, pelos filhos, pelo trabalho, pelas coisas básicas da vida. O salmista, no Salmo 116, ele primeiramente ele faz um relato de toda a dificuldade que ele viveu e de que também ele quase morria, e depois ele diz, o que darei ao Senhor, o versículo 12, o que darei ao Senhor por todos os benefícios que Ele tem me dado. Que pergunta para reflexão. O que darei ao Senhor com Deus que tem tudo? O que nós podemos dar para Deus se Ele tem tudo? Ele não precisa de mim, Ele não precisa de nada, Ele não precisa da minha santidade, Ele não precisa do meu louvor, Ele não precisa do meu louvor, mas Ele precisa que eu seja obediente, como Jesus Cristo foi obediente a um estilo de vida que glorifica a Deus. Amar as pessoas, amar o próximo, fazer o bem e ter pelo menos um senso de responsabilidade com a obra de Deus. As pessoas só se lembram de dar cesta básica só em dezembro. Nós fazemos isso o ano todinho. Verdade. Aqui na igreja nós temos um projeto local chamado Alimentando Vidas. Nós vamos no lixão, nós fazemos uns caixotezão de isopor cheio de sopa, nós vamos para a porta do hospital e eu vou lá dentro, tem uma equipe de capelões, entendeu, que são treinados, vão lá dentro, chama as pessoas que estão lá 2, 3 dias sem ninguém se importar com elas, estão ali sofrendo com o interno. A nossa ação ali, primeiramente, é com as pessoas que estão ali, que são os acompanhantes. Chamamos eles lá fora e aí falamos que temos a sopinha para dar para ele, damos a sopa, depois nós oramos, se quer que a gente ore por você. Alguns não aceitam porque estão dizendo, não, tudo bem, mas ele vai ganhar a sopinha, independente disso. E a gente agradece, entendeu? Pela atenção dele, certo? Mas já teve casos, eu não acredito em Deus, mas a pessoa que está lá é uma pessoa que crê em Deus, você pode ir lá orar por ela? Eu vou. Claro. E acaba que a gente acaba orando por essa pessoa e a pessoa acaba se convertendo. Acaba acreditando. Junto, né? Porque ele está vendo ali algo palpável, igual você está dizendo. Ele está vendo ali verdadeiramente pessoas preocupadas com o próximo. Pessoas que estão ali prostradas, pessoas que estão precisando de uma palavra, precisando de fé. Porque uma pessoa que está doente precisa de fé. Por isso que a gente fala que essa coisa de falar de Deus, falar de... acaba sendo de religião, né? Mas traz realmente muitos temas, né? Porque, assim, a gente começou aqui contando uma história e o tempo todo a gente não saiu da questão das responsabilidades. E esse que é um tema que eu acredito que traz realmente uma reflexão para as pessoas, por ser começo de ano, né? A gente está aí começando o ano e a hora passa numa velocidade que eu falei assim, quando o Fábio mandou aqui, que a gente já tá com quase 1h30, eu falei assim, não, mentira, peraí, eu tô olhando aqui pra hora direito, que... E pra quem tá achando que as perguntas você pega difícil. Mas, pastor Robson, olha, é difícil até falar em encerrar a entrevista, né, Lara? Porque como que encerra, né? Porque assim, é um tema que é muito gostoso. A gente pode dar sequência, né? Na verdade, foi uma aula, né? Então, como você falou, não foi nem um tema sobre religião, foi sobre Deus, foi sobre fé, foi sobre sacrifícios, dificuldades da vida. Da autorresponsabilidade, né? Então, assim, na minha cabeça. Foi mais sobre isso do que sobre religião em si, apesar de ser um tema religioso. E acho que você sugeriu uma coisa muito legal, Lara, que é assim, fica difícil para terminar e acho que a gente pode fazer um pedido, né, para o pastor, né? A gente quer pedir, pastor, para que você... ou usando um texto bíblico, ou fazer uma bênção, né? Para quem está nos acompanhando. Para quem está acompanhando, para quem vai nos escutar, para nós que estamos aqui, né? Para que a gente já está aqui, né? Mas todo mundo que está acompanhando aí pela Rádio Boa Notícia,
pelas redes sociais, uma palavra do pastor Robson para o ano de 2026. Para a gente aqui encaminhar para o encerramento, pode deixar também as redes sociais, seus contatos, o endereço você já falou, né, que é lá na Avenida Francisco Lima, mas aí pode ficar à vontade. Pois já que a gente já está encerrando, né, o tempo passa rápido mesmo, né, mas a gente tem muita coisa para conversar. Falar do reino de Deus é algo infinito, mas eu gostaria de falar algo que foi algo que eu preguei na virada, da diferença de duas palavras: crise e problema. Quando você vai para a semântica, você vai compreender que são sinônimos. Quando você vai lá, crise, sinônimo de crise, problema. Sinônimo de problema, crise. Isso no campo científico, semântico, português. E quando você traz isso para o campo espiritual, essas duas palavras são diferentes. Eu te explico. A crise, ela é de natureza, ela tem a sua origem, entendeu? Associada à natureza. A crise, entendeu? Que é a base que gera os problemas. As pessoas não entendem que a crise é a base de onde gera os problemas. Todo problema é secundário. As pessoas precisam entender que tudo na vida que é problema é secundário. Que teve uma crise lá atrás que ela não resolveu. Nós acabamos de falar de pessoas que vão por centro de recuperação. Então, a crise dela é existencial. A crise dela é familiar. A crise dela foi educação. Em todos os sentidos que ela não teve. Então, essa é a crise dela, existencial. Aí, o resto é problema, e problema, problema, e resolve um, vem outro, resolve um, vem outro. Então, o problema, ele é no campo espiritual, entendeu? Ele é de ordem. O problema ele é financeiro, o problema é conjugal, o problema ele é empresarial, o problema ele é saúde. Então, eu posso enumerar a ordem de vários tipos de problemas aqui. Mas, o que causou esses problemas? A crise. As pessoas hoje estão em crise. Crise da natureza. Crise de natureza. Crise de quem elas são. Então, eu explico isso para vocês. Lá em Gênesis, no capítulo 3, fala da queda. No capítulo 4, fala da queda do homem. Então, qual foi a crise que entrou na humanidade? A crise que entrou na humanidade foi o pecado. Então, o pecado, ele tirou do foco as pessoas, que é glorificar a Deus, adorar a Deus. E o pecado entrou na humanidade e destruiu como é que eu posso dizer? A origem do homem de ser bom, de amar, de cuidar, de servir. E aí veio, entendeu, o orgulho, veio a soberba e veio muitos outros pecados, entendeu, por conta do orgulho. Então, quando nós olhamos para essas duas palavras, entendeu? O que eu quero dizer é o seguinte: se você não resolver a sua crise, sempre você vai estar resolvendo problemas. Problema aqui, problema ali, problema acolá. E a crise tem a ver com propósito de vida, quem eu sou. E eu pergunto, quem você é? Você já definiu de verdade um propósito para esse ano de 2026? De quem você é? Porque aquilo que eu sou vai nortear tudo ao meu redor. Então, se eu quero ser uma coisa, mas eu vou querer trabalhar para outra coisa, entendeu? Eu vou ter problema, né? Porque eu vou fazer uma coisa que não tem autoridade, né? Então, as pessoas elas precisam de propósito. Elas precisam resolver a crise de quem elas são. E nós só resolvemos a nossa crise existencial se nós entendermos que nós somos filhos de Deus, que nós temos a nossa origem em Deus. E que Deus, entendeu, é o nosso Pai. E se Deus é o nosso Pai, eu sou filho, eu não sou escravo. As pessoas, elas vivem como escravas do pecado, dos seus desejos, das suas vontades. E Deus, ele quer que a gente seja filho. E filho faz aquilo que o pai pede. Filho, ele tem herança. Então, se filho tem herança, Deus, ele tem o melhor para nós. Essa Bíblia que tem mais de 3.000 promessas para se cumprir. Mas só se cumpre na vida dos filhos. Daqueles que entendem, daqueles que compreendem, daqueles que sabem que tem um Pai, que tem um Deus Todo-Poderoso. Então, não seja mais uma pessoa nesse ano de 2026 para ficar apagando
ou na verdade é tampando o sol com a peneira, só resolvendo o problema sem antes resolver a crise. Procure saber onde está a sua crise. Procure saber onde está, entendeu, a base que gerou os problemas que você está vivendo hoje. Eu posso dizer assim que lá em casa, um exemplo, né? Um exemplo básico, um exemplo simples, entendeu? Tem uma pia de louça suja. E é um problema, não é verdade? E precisa ser resolvido. Como é que vai ser resolvido essa pilha de louça suja? Nós somos 4 pessoas lá. Então, 4 pessoas precisam ter um senso de responsabilidade para entender que um vai ter que resolver, vai ter que saber que tem essa responsabilidade e ir lá, porque tem lá, nós botamos lá em casa, a gente faz Divisão de tarefa. as tarefas, divisão de tarefa, né? Que a gente não tem ninguém trabalhando para nós, a gente faz isso para poder a comunhão, entendeu? E gerar senso de responsabilidade, né? Então, resolva suas crises, resolva quem você é, entendeu? Busque em Deus um propósito. Busque em Deus um propósito. Se você, entendeu, definir quem você é, se você é médico, médico faz coisa de médico. Se você é pai precisa ser pai, precisa fazer as coisas de pai. Porque se tu entende que tu é um pai, tu nunca vai olhar para os erros dos seus filhos como um problema. Você sabe que aquilo dali ia acontecer mais cedo ou mais tarde. Se você é um médico, você sabe que resolver o problema do outro não é problema. Você é a solução, você faz aquilo dali como se fosse algo natural para você. Então, que esse ano nós sejamos pessoas que olhem para os problemas como se você fosse um resolvedor de problema, solução. Autorresponsabilidade. Não seja um problema, mas seja aquele que resolveu suas crises para poder ajudar as outras pessoas a resolver as crises dela, para que os problemas eles possam não ser um gigante. O problema hoje é que as pessoas olham para um problema como algo gigante. E nem sempre é. E o problema é a crise, que a pessoa não resolveu, entendeu? A pessoa não sabe o que quer, não sabe para onde vai. A pessoa cheia de dúvida. Que uma pessoa cheia de dúvida é um problema sério. Eu acho que sem tem que buscar um problema sério. de 2. E eu gostaria de orar, declarando aqui uma bênção pastoral para todos vocês. Então, que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai e que as consolações do Espírito Santo de Deus repouse sobre todos que estão aqui, sobre a Diana, sobre a Lara, sobre o Fábio e sobre toda a cidade de Balsas e sobre todos aqueles que estão nos assistindo. Que nós possamos ter senso de responsabilidade, que nós possamos ser pessoas que tenham propósito e que esse propósito faça o bem às outras pessoas. Que nós sejamos sal, que nós sejamos luz e que o nosso testemunho possa ser uma referência para outras pessoas, que nós possamos ser exemplo de cristãos, de homens e de mulheres de Deus. E eu abençoo, entendeu, para que as outras entrevistas elas possam também ser sementes de conhecimento na vida de todos aqueles que assistirem. E eu sou grato a Deus por essa oportunidade e eu abençoo todos que estão à frente e que participam e que fizeram com que esse podcast existisse para dar oportunidade para a gente conhecer histórias e ser abençoado por histórias. E eu espero ter colaborado e abençoado as pessoas que estão nos ouvindo hoje. Obrigado, Deus, por tudo e abençoa a nossa cidade e cada um dos nossos ouvintes e as pessoas que estão aqui presentes em nome de Jesus. Amém. Amém. Que lindo. Eu costumo usar uma frase que aqui nós plantamos sementes, realmente. Que cada uma das entrevistas, elas são sementes. E que vai caber a cada um de nós regarmos, cuidarmos, para que ela se torne realmente uma muda, para que ela vire uma planta, né? E ela só vai crescer se eu cuidar. Então, eu acho que essa é realmente a nossa mensagem, né, Lara? Para esse 2026, que ainda está aí no seu início,
Verdade. Então, você que é nosso ouvinte da Rádio Boa Notícia, que nos acompanha pelas redes sociais, fique realmente com essa mensagem de carinho, de prosperidade para esse ano. E é isso, gente. Mais um Chama na Botina. Sábado que vem tem mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.